Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. Antes de apresentar o convidado de hoje, vamos fazer uma surpresa para vocês? Nós vamos passar primeiro um videozinho para você. Hoje é um dia especial para mim, dia 17 de julho. Hoje eu completo 17 anos de serviço público municipal aqui de Santos. No ano de 2008 eu fiz o concurso público, fui nomeado aqui para economista aqui da Prefeitura de Santos, então é um dia muito especial que eu faço questão de celebrar. Em primeiro lugar a Deus pelo dom da minha vida, pela saúde que eu tenho e a oportunidade de estar aqui. Quero agradecer também a minha família, de uma maneira muito especial a minha esposa Viviane, por todo o apoio, por todo o companheirismo durante todos os anos que eu estive aqui trabalhando e sempre com o apoio, o suporte e as orações dela. Quero agradecer agora de maneira muito especial a todos os meus chefes, que passaram por aqui. Quero agradecer ao ex-prefeito João Paulo Tavares Papa, ao ex-prefeito e deputado federal Paulo Alexandre Barbosa e meu chefe atual, sem sombra de dúvida, o prefeito Rogério, que além de chefe é meu amigo, a quem eu devo a minha amizade e a minha devoção. Quero agradecer também aos secretários que me antecederam, todos eles foram meus chefes, trabalhei ao lado deles, então a dona Miriam Cajazeira, secretário Álvaro, secretário Maurício, foram pessoas fundamentais na minha trajetória aqui dentro da Prefeitura. Quero agradecer ao meu time da Cefim, agradecer a todo mundo que trabalha comigo aqui na Secretaria, a todo o time da Secretaria de Finanças e Gestão, aqui da Prefeitura de Santos, meus colegas de trabalho, e um agradecimento também a todo o funcionalismo público municipal de Santos, pela alegria e a oportunidade de fazer parte desse time tão valoroso, aqui que presta um serviço tão dedicado à cidade de Santos. Obrigado, pessoal, e obrigado por todo mundo que me ajudou e me apoiou nesses 17 anos de história aqui e de serviço à cidade de Santos. Agora mostro para vocês o artista do vídeo, Eu peguei no Instagram esse videozinho que ele gravou dia 17, hoje passando o programa dia 19. 17 anos de serviço público concursado e hoje ele é o nosso secretário de Finanças de Santos, Adriano Leocádio. Adriano, boa tarde, mas antes de passar a palavra para você, eu vou dizer para você o que eu achei mais bonito nesse vídeo. Foram duas coisas. Primeiro, gratidão, que é uma coisa rara. As pessoas reclamam muito das outras e não agradecem. Então você fez esse vídeo e o que mais chamou a atenção para mim foi a gratidão. E a outra coisa mais importante também que eu achei foi você agradecer pelas orações da sua esposa, que ela está sempre do seu lado e vocês sempre têm o costume de fazer orações. Então isso para mim me marcou e falei, vem aqui para os Jovens Pensadores contar essa história pessoalmente. E aí ainda mencionou minha amiga, manda um beijo para ela, Miriam Cajazeira, que está nessa luta aí das secretarias de finanças aí há anos, agora está em Bertioga, contribuindo também, que é uma pessoa muito inteligente, competente e dedicada, que é a Miriam Cajazeira. Então, Adriano, a palavra é sua, obrigada pela presença nos Jovens Pensadores. Rosilma, obrigado, sou eu que agradece esse convite de estar aqui com você, estar aqui nos Jovens Pensadores. Então, ontem eu tive a felicidade de completar 17 anos de serviço público. Então, um pouco que eu falei de agradecimento era o meu sentimento, naquela manhã, de agradecer a Deus, de agradecer as pessoas que contribuíram com a nossa história. Eu, quando entrei ainda na prefeitura, lá em 2008, eu era um jovem economista que tinha um sonho de poder ajudar a nossa cidade, Sempre tive esse sonho desde a minha época de faculdade, de economia, onde eu tive professores exemplares e eu tive a bênção e a sorte de cruzar com pessoas incríveis na minha vida. Algumas delas eu pude citar ontem, outras eu nem citei, mas com certeza fazem parte da minha vida, da minha história e eu sou muito grato a tudo. E nesses 17 anos você ficou conhecendo um pouquinho as finanças do município, não é mesmo? Exato. E aí a proposta do programa é conheça as finanças da cidade,
Porque as pessoas falam, né? Ah, secretário de Finanças, o município está quebrado, graças a Deus não é o nosso caso, né? Mas a gente escuta muito o país está quebrado, né? Hoje mesmo li um monte de notícias em relação a isso, né? Por conta de certas pistas que os próprios governantes dão, né? Que já estão avançando nos precatórios para ver se equilibra as contas. E aí, eu queria que você falasse um pouco, né? Esse programa, todo mundo assiste, mas ele foi criado para o jovem, né, que não tem muito acesso à informação válida e de qualidade. A gente quis fazer um contraponto a tudo isso. Qual é a importância das finanças de uma cidade em relação a obras, em relação à credibilidade do próprio município, do governo, né, daquele município, em relação à política do município, para a população? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. As finanças públicas de um município, na verdade, de todo ente público, no mundo como um todo, não difere das finanças de uma empresa. Então, é extremamente salutar que as finanças sempre estejam equilibradas, né? Algumas regras básicas que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa vida familiar, no nosso cotidiano, né? Se a pessoa tem uma pequena empresa ou se trabalha numa grande empresa, a regra é a básica, é gastar menos do que arrecada ou gastar o mesmo que arrecada, que é o ideal no setor público. Então, a gente trabalha já há algum tempo, e várias pessoas que passaram conosco, sempre a gente enfatizando essa importância de que nós tenhamos uma finança pública, sobretudo, equilibrada. Porque se você quiser saber como é a qualidade de vida de uma cidade, você olha para as finanças dessa cidade. Então, a gente fez recentemente um cruzamento sobre indicadores, por exemplo, que falam sobre qualidade de vida, sobre sustentabilidade. Os municípios brasileiros que têm os melhores indicadores de qualidade de vida, eles têm as melhores finanças públicas no município. Então, não é coincidência. Então, na verdade, tratar das finanças públicas é fundamental para que todas as demais políticas públicas elas possam ser concretizadas. Aí a gente pode falar de obras públicas que são fundamentais para a geração de emprego, a gente pode falar de investimento na saúde, na educação, na segurança, na assistência social, zeladoria e tantas outras coisas importantes que a gente tem, evidentemente, numa cidade que é onde as pessoas de fato vivem. Então, zelar pelas finanças do município é zelar pela vida do cidadão. Então, por isso que eu sou apaixonado, evidentemente, pelo meu trabalho, pelo que faço, mas isso é uma direção de vida para mim. Então, cuidar das finanças do município, eu sei que lá no final do dia, as pessoas vão ser beneficiadas com esse trabalho que a gente faz. E também você falou que o município, as finanças do município, elas têm muito a ver com as finanças das empresas. E, grosso modo, até finanças familiares, né? Sim, exato. O princípio é o mesmo, né? Se você tem uma quantia e só tira e não põe... Exato. Chega uma hora que não dá muito certo. Não tem milagre. Né? Exato. É para as pessoas entenderem como funciona uma prefeitura, porque eu sempre falo, às vezes as pessoas complicam demais, né? A prefeitura, na verdade, é uma grande família, né? Sim. A cidade é uma grande família, né? E da mesma forma que acontece na minha casa, na sua casa, ou na casa de quem está nos acompanhando, a gente precisa ter equilíbrio nas contas, né? Então, se você vai ter um aumento lá na internet, você precisa equilibrar um pouquinho mais na tua conta de luz, para que você não estoure. Então, aí você não aumenta o seu salário quando você quer. Na prefeitura é a mesma coisa, ou deveria ser a mesma coisa. Eu acho que esse é um dos grandes problemas do nosse país. Uma das coisas boas que a gente fez aqui, né, eu assumi a Secretaria de Finanças em 2021 e a gente tem aumento da nossa receita todo ano desde o primeiro ano. E a gente não aumenta o imposto, o IPTU anualmente, né? A pessoa pode me questionar, mas o IPTU anualmente a gente coloca a inflação, né? Que é a atualização de preço, mas a gente não teve nenhum aumento de imposto, porque a gente tem uma crença, e essa crença é a mesma crença do prefeito Rogério Santos, que as pessoas não aguentam mais pagar imposto. Então a gente não pode ficar aumentando imposto para suportar as despesas do poder público. Então o nosso trabalho é gerir com eficiência para que esse dinheiro sobre que cada vez dê para fazer mais política pública com eficiência. Esse é o nosso objetivo. Adriano, eu vejo às vezes, todo mundo vê, você também, que em algumas prefeituras
há certos movimentos, você falou aumentar salário, né? E aumentar imposto, aumentar salário. Há aqueles movimentos das pessoas reclamando que aumente salário. Sim. E tal. Eu não sei se isso acontece, porque eu estou há muito tempo fora desse tipo de conversa. Já estive muito dentro, mas faz tempo que eu estou fora. Mas você não acha que, por exemplo, um movimento para aumentar salário, porque a gente vê um descompasso, Sim. por exemplo, o aposentado. O aposentado, normalmente, ele não tem paridade com o pessoal Sim. da ativa. Então, o que acontece? E ele também não tem promoção, Sim. ele não recebe bônus, muitas vezes não recebe, agora, acho que para todo mundo, não recebe nem vale-refeição, nem vale-alimentação, que seria a cesta Sim. básica. Quer dizer, então, o aposentado não come, né? Como se não comesse. Então, ele é uma fase da vida que ele está com a saúde não tão boa, Gasta precisa ir mais no médico. O médico pode ser médico do SUS, mas nem todo o remédio você consegue Sim, tirar exato, pelo SUS. Exato. Né? Então tem essa preocupação com o aposentado idoso. E agora, quando se aposenta, já está idoso. Exato. Antes se aposentava um pouquinho antes, agora já está... Quando se aposenta? Então, eu não sei, mas você acha que quando as pessoas pedem esses aumentos, recentemente uma prefeitura aqui da Baixada, que não foi Santos, graças a Deus, fez um movimento grevista, o pessoal parou, os professores pararam Sim. e as crianças ficaram sem aula e tal, porque os professores estavam querendo aumento. Deixar que as contas públicas sejam o mais transparente possível Exato. Para os próprios sindicatos, os professores, Sim. acesso, assim, transparência total, para dizer, olha, não dá para dar aumento. Ou então, dá para dar, mas não o que vocês estão pedindo, Exato. Dá para dar aumento de tanto, por enquanto, né? A gente tem uma preocupação aqui em Santos, né? E eu acho que você está certa, porque antes de eu ser secretário, eu sou um trabalhador, né? Sim. E eu me vejo como um trabalhador, Sim. eu me vejo... A minha origem é de trabalhador, eu sou filho de estivador com Sim. manicure, então fui criado numa casa de trabalhadores e continuo sendo trabalhador em Sim. que pese a função que eu exerço. Sim. Então toda demanda do trabalhador, ela é sempre justa e sempre deve ser olhada com respeito, né? Acho que a gente tem esse trabalho. O que você falou sobre a transparência nas contas públicas, uma gestão eficaz, né, trazer, além dos dados serem mais transparentes, e há uma dificuldade muito grande hoje na administração pública brasileira como um todo, que é dar transparência, porque por trás da não transparência, muitos gestores, eles disfarçam de uma tal tecnicidade, como que se isso fosse impeditivo para a gente ser claro de falar o que tem e o que não tem. Sim. Isso é mentira, isso dá. O bom gestor público hoje, ele tem que se preocupar em conversar com as pessoas. E toda a comunicação, você como comunicadora sabe melhor que eu, você tem que se preocupar se o outro lá está entendendo muito bem aquilo que você está falando. Então o gestor público, os prefeitos, os governadores, presidente da república, eles têm que ter essa preocupação de ser transparente para que a população entenda. Então as contas públicas têm que ser transparentes. Toda demanda é justa. Eu acho que a população e os trabalhadores entram nesse rumo. Tem que cobrar, sim, o poder público para que o poder público tenha sempre condição e tenha suas contas equilibradas, porque eu faço quadrimestralmente uma audiência pública na Câmara de Santos para prestar conta das contas da prefeitura e a gente tenta ser o mais claro, a gente faz a apresentação, coloca os números de uma maneira mais inteligível, mais compreensível pelas pessoas que não são técnicas. E mesmo assim a gente tem pouquíssima adesão, porque em linhas gerais, a população, e eu incluo os aposentados, eu incluo os professores, eu incluo os servidores públicos, não são interessados nas contas públicas das cidades. A gente se interessa quando tem um problema muito claro, então a sociedade precisa se interessar mais por isso. Realmente. Agora, eu vejo alguns problemas aí. A audiência pública, qual é a divulgação? Diário oficial? Diário oficial ninguém lê. Exato. Antigamente lia. Antigamente existia o DO. Sim, impresso, né? Impresso, qualquer um passava na banca, pegava o DO embaixo do braço e lia. Sim. Hoje, para você entrar na internet, você sabe, idoso não enxerga, a letra muito pequena, nem lembra, entendeu? Antigamente era fácil, ia comprar pão, passava na banca, agora nem tem mais banca de jornal, se você procura banca de jornal não acha, então você não tem onde pegar, né? Eu achava importante, porque você olha ali e você pode participar.
Então, primeiro, as pessoas não sabem. Sim. Eu, por exemplo, acabei de saber agora que cada 4 meses você faz audiência pública. Parabéns, porque é uma maneira de você saber o que está acontecendo, né? Então, assim, divulgar mesmo. Ó, tá vendo? Hoje eu estou colaborando, divulgando o seu trabalho. Exato. Então, faz parte, né, a comunicação. Eu vejo, assim, fazendo assim uma meia-culpa até, os comunicadores, de um modo geral, eles se preocupam muito com notícias que chamem a atenção, falar mal dos outros, entendeu? Às vezes é mentira. E mesmo que seja verdade, isso não leva a nada. Eu quero soluções. Eu sou muito de solução. Traz o problema? Vamos solucionar. Sim. Então, assim, por exemplo, divulgar uma audiência pública que vai ter do secretário de Finanças de Santos e que você seja transparente, porque muita gente não vai também porque tem medo de não entender. Exato. E você sabe que tem muitas pessoas que se escondem atrás do tecnicismo para fraudar. Para enganar a população. Infelizmente. E se a pessoa pergunta, é capaz até de fazer uma cara de que fez uma pergunta besta. Sim. Então eu acho assim que tem que desmitificar isso mesmo. Eu acho que a pessoa tem o direito de perguntar, ela não conhece, ela não é técnica, não é economista, tá certo? Não é contador. Claro, quem for vai entender melhor. Mas não ter vergonha de perguntar. Eu sou povo e eu quero entender. Por que você não pode me dar aumento? Exato. E aí você vai chegar lá, olha, sabe? Pensa na sua casa. Se você tiver isso, isso e isso, e a sua empregada, se é que ela tem, porque hoje quase ninguém mais tem empregada. Vamos supor, uma passadeira, uma faxineira, sei lá. E ela pedir para aumentar. A senhora tem condição de aumentar? Ah, não, se eu der R$20 de aumento, eu não consigo comprar pão da semana toda. Então é isso que acontece, não é mesmo, Adriano? Fala a verdade. Sim, é isso. E eu acho que um outro aliado, eu até peguei na mão aqui o meu celular, eu acho que um outro aliado são as redes sociais. Acho que a rede social, né, em que pese muitas pessoas utilizarem ela de maneira errônea e até para espalhar muita mentira, eu acredito que a rede social ela é a grande revolução social que o mundo teve nos últimos anos e ela tem uma função fundamental, inclusive para quem quer espalhar notícias verdadeiras, para quem quer prestar as contas. Eu utilizo a minha rede social para prestar conta para a sociedade, eu utilizo o meu Instagram para que a gente possa prestar conta sobre os eventos. Hoje exatamente. No programa. A gente fez um vídeo de agradecimento, mas a gente fala quando tem nomeação, porque além de eu ser secretário de Finanças, eu sou secretário de Finanças e de Gestão, então eu cuido do funcionalismo. Beleza. Eu que atendo, né? A minha secretaria que atende os sindicatos, então a gente tem uma relação. Então, utilizar as redes sociais para esclarecer para a sociedade é fundamental e acho que é um instrumento válido e a gente procura, né, na Cefim, aqui em Santos, prestar as contas para que as pessoas possam entender e se tem dúvida, pergunta. Né? A gente quer explicar, a gente faz questão porque a gente não tem nada a esconder, a gente procura fazer o trabalho de maneira séria e profissional e eu quero aproveitar aqui a tua audiência para mandar o meu muito obrigado mais uma vez para o meu time de servidores lá da Cefim. São quase 700 colaboradores que a gente tem trabalhando diuturnamente para fazer com que a cidade ande, para que a cidade não pare. Então é essa galera que a gente tem, esse time de servidores que a gente tem trabalhando diariamente e a gente quer promover isso. O poder público precisa ser cobrado, né? Agente público precisa ser cobrado, ó, né? Eu sempre falo que político não é para ser amigo, nem não é time de futebol, né? Não é time de futebol que a gente torce. Acho que o político e o agente público, de forma geral, ele tem que ser cobrado. E cobrado dentro, né, de tudo aquilo que está previsto na Constituição, evidentemente com cortesia, evidentemente com respeito, mas cobrar os agentes públicos para que a gente preste conta para as pessoas. Então, acho que esse é uma finalidade importante que a gente tem dentro da administração pública. E isso que você está falando, audiência pública, cobrar transparência. Cobrar transparência, audiência pública e entrevistas, como você logo se prontificou a vir aqui para conversar, né? Me chamou a atenção justamente a rede social, o seu depoimento, né? Comemorando o aniversário de 17 anos de concurso, né? de serviço público, né? Me chamou a atenção, falei, não, eu vou trazer para ele
trazer para o jovem, né, principalmente, que é o nosso foco, embora o programa seja assistido por todo mundo, de todas as idades, e depois a gente põe no nosso canal Jovens Pensadores, e aí eu depois vou mandar o link para você, você manda o link para todo mundo, porque aí você não fica preso, o programa passa sábado, 15 horas, reprisa no horário nobre, quinta-feira, 20h30, mas você não fica preso só na televisão, pode assistir quando quiser, porque está lá no canal do YouTube Jovens Pensadores. E por que isso? Justamente que é para você divulgar o que você está fazendo e, se é possível, por exemplo, você disse, não aumentei o imposto, mas aumentou a arrecadação. Como é que é isso? Explica aí. Isso é importante. A gente tem três formas, na verdade, de aumentar a arrecadação do município, né? A delas, a mais fácil, que é ela acaba sendo bastante optada pelos gestores públicos, é aumentar imposto. Eu preciso de dinheiro, eu vou lá e aumento, né? Que é o que a gente não fez e não gosta de fazer. Outra forma é a atividade econômica. Aqui em Santos também a gente, né, por conta do Porto de Santos, a gente tem uma economia bastante, né, pujante, então o Porto de Santos vem batendo recorde de movimentação e o Porto, ele movimenta todo o restante da economia. Então toda a economia da cidade ela gira em torno da atividade portuária. Eu costumo falar que meu pai, meu avô, meu bisavô trabalhavam no porto. Eu trabalho na prefeitura, mas trabalho por causa do porto, né? Porque a cidade de Santos olhando para o porto e observando a importância do porto para a cidade. Então a economia é um fator importante. E outro é o que a gente chama de gestão financeira, gestão tributária. Então a gente implementou dentro da Secretaria de Finanças, através do nosso time de servidores, a gente tem um trabalho de inteligência tributária, que é um trabalho onde a gente utiliza servidores altamente capacitados, numa quantidade essencial e necessária para que a gente possa utilizar. Não adianta eu falar para você que eu vou ter 2 servidores e eles vão conseguir fazer. Não faz, é mentira. E hoje a gente tem muito isso no Brasil, a pessoa coloca uma pessoa e diz que tem uma política pública. Não. Então a gente tem um time suficiente a gente tem mais de 80 auditores, a gente tem um time de contabilistas, de economistas, de advogados que trabalham para que a gente tenha uma boa arrecadação na cidade. E a gente utiliza também de tecnologia. A tecnologia é fundamental, a gente tem ferramentas de inteligência artificial que nos ajudam bastante em todos os mecanismos que a gente precisa se utilizar para fiscalizar, porque eu tenho uma regra de vida, né, do campo tributário, que é quando todo mundo paga menos. Então essa é a minha ideia. Então tem que cobrar de todo mundo para que todo mundo pague a quantia necessária. Porque se eu não cobro de todo mundo, sobrecarrega alguém. E é injusto que normalmente a gente sobrecarrega o trabalhador, que o trabalhador tem o seu imposto descontado ora no Lerite, ora quando ele faz as suas compras no mercado. Então a gente precisa cobrar de todo mundo e a gente tem feito isso com taxas de arrecadação recorde, com inadimplência no menor nível da história. E isso tem sido feito graças ao trabalho que tem sido realizado pelo nosso time lá na Cefim. A cidade está colhendo os frutos e vai colher os frutos por muito tempo ainda desse trabalho que a gente está fazendo. Isso que você falou, de ter 700 funcionários competentes, não adianta você ter 2 e dizer que está economizando dinheiro público, que não é verdade. Isso aí, há alguns partidos políticos que se orgulham, até seus deputados e seus senadores, enfim, seus políticos, né, eleitos, têm orgulho de dizer, eu dispensei não sei quantos assessores, porque não sei o quê. Especificamente, para mostrar para o pessoal como é importante essa história de você ter funcionários qualificados e em número suficiente para executar um trabalho bom, um trabalho que dê esse resultado todo que você está demonstrando aí. Esse rapaz teve 350 mil votos. E parece que onde ele trabalha, que é em Brasília, ele teria direito a ter 15 assessores e ele dispensou todo mundo, ficou só com 5. Né? Eu mesma escrevi para ele e disse que não concordava, porque trabalhei 13 anos na Assembleia Legislativa. Se você tem 350 mil eleitores, quem é que vai cobrir essa área?
Porque você é representante dessa gente. Você tem que estar em contato com eles, fazer audiências públicas, prestar contas, saber o que eles estão precisando. Não é clientelismo, é políticas públicas. Exato. Que você só faz voltado para um grupo de pessoas que vem te apresentar um problema e você vai fazer um trabalho de qualidade. Isso precisa de gente. E gente qualificada. Exato. Então, dizer que economizou dinheiro público porque mandou 10 assessores embora ou não contratou e ficou só com 5, para mim isso não quer dizer nada. Para mim, aliás, quer dizer demagogia. Exato. Então, eu acho assim, quem trabalha com comunicação, que você trabalha com comunicação, porque se você não divulgar seu trabalho, vão dizer que você não está fazendo nada. E eu trabalho com comunicação também, sempre trabalhei, inclusive quando fui professora e sou advogada e tenho programa de TV já há mais de 12 anos. Você tem que tomar cuidado e falar para o jovem que está nos assistindo, principalmente, os adultos também, em analisar o discurso. Exato. Não é qualquer coisa que se fala que por trás há realmente alguma coisa que se aproveite. Não que seja mentira, mas é uma análise equivocada. Exato. Como essa, por exemplo, de cortar gente, então eu estou economizando. Não. Desperdício de dinheiro público é uma coisa. Agora, você mandar a gente embora e um cara que tem 350 mil eleitores, com 5 pessoas ele vai conseguir cobrir essa área toda e saber, ir no lugar, ir na base, como eles falam, para saber o que aquela comunidade está precisando de política pública em relação à moradia, saúde, mobilidade urbana, enfim. Hoje, quando eu estava indo trabalhar, eu estava conversando com um colega nosso de trabalho, o Leandro, e eu falava com o Leandro assim que o serviço público existe porque existem servidores públicos, né? Sem servidor público não há serviço público. Sim. E eu sou um defensor do serviço público porque o serviço público ele é essencial à cidadania e à dignidade da pessoa humana. Então você não consegue, hoje no nosso país, e eu ouso dizer no mundo como um todo, e a gente viu, a pandemia foi um grande exemplo disso, a pandemia da Covid-19, porque a gente viu que como o Brasil se destacou, apesar de todos os nossos problemas, apesar de tudo que a gente teve, como o Brasil se destacou na prestação de serviço, que as pessoas não morreram, e eu tenho muito orgulho de falar que na nossa cidade, onde a gente trabalhou muito, nenhuma pessoa morreu por falta de atendimento, isso só foi possível graças ao funcionalismo público. Então, a gente tem que tomar cuidado muito com o discurso na gestão pública, discurso fácil e demagógico. Eu sempre falo, Zilma, que assim, que na gestão pública, como em todo lugar sério, não existe resposta fácil. Não tem nada que é fácil, nada que meia dúzia de clique na internet ou uma postagenzinha fácil a pessoa consiga resolver. Toda vez que aparece um mágico, um prefeito mágico, um deputado mágico, falando que encontrou a solução, desconfie, porque é tudo muito difícil. Demanda muito trabalho. E você está cercado, como eu tenho a honra, de estar cercado de pessoas capacitadas, de gente que trabalha, de gente que está todo dia trabalhando, você consegue entregar um resultado eficaz. É evidente que se você se cercar de pessoas que ou que não têm capacidade ou que não trabalham, você não vai ter bom resultado. Mas como eu tenho a honra de ter ao meu lado pessoas muito boas, muito capacitadas, como eu sempre gosto de enfatizar, a gente consegue entregar um trabalho adequado de acordo com a necessidade da população. Que pena que acabou, mas você vai virar cliente daqui, que eu vou sempre te chamar aqui, fazer a minha parte, a parte que me cabe nesse latifúndio, de divulgar seu trabalho, as audiências públicas. Inclusive, quando você tiver, você me fala que eu vou divulgar nas minhas redes e no programa. E, enfim, tá bom? Gostei muito de te conhecer pessoalmente, não conhecia. E saber que você é concursado e está ocupando um cargo tão importante da nossa cidade e emprestando a esse cargo todo o seu talento, toda a sua vontade. E eu concordo em gênero, número e grau com esse teu discurso de servidor público, porque eu também fui servidora pública a vida toda, concursada, e sempre trabalhei pra caramba. Obrigada, viu, Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no programa, me coloco à disposição para prestar conta para a população, para falar um pouquinho sobre a parte interna, né, da nossa secretaria, e com toda certeza foi um prazer estar aqui e eu voltarei sempre que for chamado. Vou chamar muito. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje.
Esperando estar novamente com vocês sábado que vem, às 15 horas, com reprise quinta-feira, 20h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube, no nosso canal Jovens Pensadores, para você assistir e rever quando quiser. Até o próximo programa, se Deus quiser.